foi? Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já estação, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, nós te agradecemos nessa noite, por esse dia de bênção que o Senhor nos deu, pela nossa vida, por essa banda maravilhosa, por esses irmãos que te louvam, por aqueles que já louvaram, pelos diáconos, por os que estão em serviço e os que não estão, por todos que aqui estão e por aqueles que estão acompanhando esse santo culto pela live. Deus, fale conosco nessa noite. Usa, Senhor, a minha pessoa como um vaso. Cerca esse lugar mais uma vez com teus anjos, labaredas e fogo. Pela direita, pela esquerda, pela frente, pelos lados, reveste o altar, para que somente a luz do teu evangelho tenha poder nesse lugar, em nome de Jesus. Quem crê, diga: eu tomo posse da bênção que eu vim buscar. Glorificado é o nome do Senhor. Mas que bênção, é bênção sobre bênção, nosso Deus é maravilhoso. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês nessa noite, sobre o texto que nós lemos. Como a gente pode ver, a misericórdia de Deus é grande, né? Como Deus é maravilhoso. Como Jesus demonstra o que Ele pode fazer para um ser humano. Nós lemos ali um texto comum, você deve ter ouvido essa pregação tantas vezes na tua vida, já ouviu de pessoas que são famosas como pregadores, já ouviu de pessoas iniciantes, mas tem alguns pontos que Deus sempre mostra para nós algo diferente, Paulo. Primeira coisa que me chama a atenção, Jesus, o próprio Deus, estava na forma humana, e ele entra em uma cidade para ir aonde? Numa festa. Quando você vai numa festa para quê? Para participar. Você não vai numa festa para ajudar a assar carne, a não ser que você for convidado para assar carne. Você vai numa festa onde está todo mundo ali tomando uma coca, tomando isso ou aquilo, você vai lá para ficar servindo os outros? Você não vai. Quando você vai num lugar que você está indo para participar, você vai para participar. E nós vemos que Jesus chega e de imediato ele vai para um local, né? A Bíblia diz que ele entra no lugar pela porta das ovelhas. Eu acredito que seria um local maravilhoso, onde as pessoas também estavam lá. Só que nesse lugar tinha vários patamares. E ali tinha um grande tanque. Tinha um grande tanque. Ou vamos dizer, uma grande piscina, vai, para você entender bem. Onde as pessoas eram colocadas ali para receber a bênção de Deus. O que me chama a atenção era o tamanho da fé do povo. Porque hoje a gente faz uma campanha, eu já fiz muito essa campanha, né? Lá em Américo, aqui também fizemos. A gente colocava uma caixa d'água assim, Júlio. Lá nós chegamos até uma piscina. E chamava a campanha das águas que saram. E as pessoas chegavam ali, se lavavam, outros ficavam endemoniados. Por quê? É o tamanho da fé da pessoa. A pessoa tem uma fé natural ou sobrenatural. Depende como ele vai colocar a fé em ação. Se for a fé natural, ele vai olhar ali e dizer: a piscina está lá, eu vou passar como os outros estão passando. Se ele age com a fé sobrenatural, ele vai passar ali e vai receber um milagre. Não é? Eu já vi muitos milagres acontecer. Pessoas serem curadas, pessoas que chegaram carregado por pessoas e saíram andando. E depois batizamos a pessoa. Batizamos a família inteira da pessoa. Isso é o quê? É o mover da fé. A fé sobrenatural. Então Jesus entra lá e depara com uma série de pessoas ali. Tinha ali muitos paralíticos, tinha outras pessoas também, né, pessoas que sofriam desde nascença. E lá estava esse homem. A Bíblia não fala o nome do homem. Não cita.
É diferente de um cego, que Jesus permitiu que o nome dele fosse escrito lá para que servisse de exemplo. Esse não, esse é apenas um retrato. Por quê? Porque esse homem, ele não tinha só um problema para Jesus resolver. Ele tinha vários problemas. Ele precisava ser curado fisicamente e precisava ser curado interiormente. Porque ele tinha uma coisa dentro dele que impedia ele de ser curado. Primeiro, pastor Júnior, vamos analisar aqui. Uma pessoa que fica 38 anos e não acha uma pessoa para colocar ele no tanque, esse cara não era boa bisca. Me perdoe. Era um mala. Eu conheço um monte de crente que é pior do que mala. Ele fica 50 anos na igreja, Paulo, e diz que nunca viu um milagre. Ou ele tem problema na vista, ou Jesus não entrou no coração dele. Né? Porque tem pessoa que ele entra no evangelho, mas o evangelho não entra nele. Então aí ele sai e começa a meter o pau. E falar mal da igreja, falar mal disso, falar mal daquilo. Né? Esse é uma pessoa que está perdido dentro da igreja. Então eu vejo que esse homem tinha um problema seríssimo. Não era só a cura que ele precisava, por exemplo, de receber ali para ele pegar o leito dele e ir embora para a casa dele. Não. Ele tinha algo que segurava ele. Eu acredito que ele era um cara amargurado. Era uma pessoa de pouco relacionamento. Fala comigo. Quem não se relaciona... Quem não se relaciona, não tem convívio. Concorda comigo? Uma pessoa que está num lugar e não tem um bom relacionamento, pastor Edivaldo, como que ele vive nesse lugar? Ele vive à mercê de Deus dará. Isolado. Você conhece alguém na igreja assim? Aqui não tem. Só em outras, né? Aqui não tem. Aqui é todo mundo bonzinho. Aqui todo mundo é amiguinho. Aqui ninguém chega e fica sem dar paz para a gente. Tem pessoa que tromba com a gente e não cumprimenta. Aqui. O que nós podemos considerar uma pessoa assim? No teu ponto de vista, Orlando. Uma pessoa que está perdido no meio do povo de Deus. Ele não encontra solução para a vida dele, irmão Luiz. Ele está mais perdido do que quando você sorta aqueles boi na invernada e não sabe para onde foi. O boi vai para lá, para cá. Ele está cego espiritualmente, então ele não tem vida, Alessandra. Ele não consegue ver que o Jesus que está em você está nele, está nela e está em mim. Então, para ele, o Jesus é só dele, ele não divide com ninguém. Então, olhe bem, o homem ia lá todo santo dia. Eu acredito que esse camarada que levava ele lá 38 anos, acho que chegou um dia que ele deve ter olhado para ele e dizer, rapaz, eu não sei o que vai acontecer com você, mas se você não receber a cura, eu vou te tacar de cabeça dentro do tanque. Então ele ficava lá. E olha que coisa maravilhosa. Como que Deus conhece as nossas necessidades. Como que Deus, ele é especialista nisso. Quando uma pessoa vem para a igreja, ele já vem movido pelo Espírito Santo. Ele já vem, Deus já sabe o que ele precisa. Mas pastor, por que demora tanto para ele receber o milagre? Porque é um processo para receber o milagre. Ele precisa mostrar para Deus que ele quer realmente, pastor Júnior, ter um milagre. Você vê a Maria, quantos anos ali? Olha, tem gente que perturba até Deus demais, mas ela não se preocupou com isso. Eu acredito que ela virava para lá e dizia, minha casa. Ia ali para cá, não ficava falando para ninguém, viu? Porque esse homem, ele tinha um defeito grave. Ele foi falar para Jesus que ninguém colocava ele lá. Tem gente que na igreja, ele diz assim, ninguém ora para mim. Ninguém ora para mim. Ninguém me cumprimenta, ninguém ora para mim. Irmão, sabe como que você quebra paradigma? Você sabe, filha? Por exemplo, você trabalha no Tiquinho, né? Eu fiquei sabendo porque um dia me falaram para mim, eu olhei e falei, aquela irmã lá.
Mas você já viu alguém de lá da igreja que passa, faz de conta que você não está lá? Não vai falar, não fala não, misericórdia. Não faz contenda que é pecado. Eu estou aproveitando que a pastora está para lá, hoje eu posso deitar e rolar. E aí se vocês contar para ela depois, viu? Tem gente assim, que a vez vai lá, tem aqueles que acha que você tem que fazer, porque você é crente, tem nada, né? Que é isso? Né? Não tem, Orlandinho? Tem ou não tem? Umas pessoas, tem. Esse camarada era assim, viu, Alessandra? Ele queria que alguém pegasse ele e colocava lá. Quer dizer, ele não tinha humildade de falar assim, ô, não me leva só lá não. Fica lá um pouquinho comigo, que a hora que a água agitar, você me taca lá, eu preciso receber meu milagre. Olha que coisa impressionante. Eu preciso receber meu milagre. Mas como que eu vou receber se eu não peço, se eu não insisto? E Jesus chega ali para uma festa, como ele vai em vários lugares. Às vezes Jesus está lá na tua casa, está tendo uma festa e de repente começa um brigueiro lá, e você esquece que Jesus está ali. Porque você aceitou ele, ele não te abandona. Onde você vai, ele está junto. Não é? Aí você pede para Jesus, você diz, Senhor, eu quero ter um carro. E aí Deus te dá um carro de primeira qualidade. Você se apega tanto nele que você esquece até de consagrar a Deus. Você esquece de pedir para Deus, né? Foi a Mônica aqui, acho que testemunhou, não sei quem que foi aí. Foram fazer uma viagem e na volta o Kiko queria comer carne de capivara, passou em cima de uma. Mas antes de viajar, eles vieram pedir a bênção. Pastor Edivaldo, isso é muito sério. Você sabe o que é isso? Porque eu sou uma pessoa que tem esse comportamento. Você não vai pregar num lugar sem pedir a minha bênção. Isso é muito importante, irmão, porque é uma hierarquia no reino espiritual. Jesus chega ali, Jesus estava com os apóstolos, Jesus estava com a comitiva dele. Mas Jesus poderia ter entrado por outro caminho. Jesus vai direto aonde estavam as pessoas necessitadas. Diga comigo assim, erga a tua mão, diz, Jesus é especialista em entrar em lugares que ninguém quer entrar. Imagina como você era quando ele entrou na tua vida. Imagina como você era. Imagina quem era você quando Jesus chegou na tua casa. Ele sabia de toda a sua necessidade. Mas ele demorou um pouco, está demorando um pouco para te abençoar, porque o que você está fazendo agora aqui, irmãos, é para você ser conquistador. O nosso culto hoje é um culto de vitória, é um culto de cura, é um culto de libertação. Por que não acontece? Porque muitas vezes você pensa que você só vai ser feliz com a vida eterna. Garantia de bênção na vida eterna, pastor, eu já tenho. O senhor não tem? Agora, irmãos, qual é a diferença que nós temos que ter, Paulo? É agora. É agora que eu tenho que mostrar para todo mundo que vale a pena servir a Deus. Não é? Porque a garantia da vida eterna, aqueles que aceitaram Jesus e for fiel até a morte, já tem a garantia. Lá eu não vou me preocupar. Você acha que lá eu vou ficar pedindo ônibus para o vereador para levar jovem para a América? Lá não precisa disso. Vou ficar brigando, fazendo ofício, escrevendo para a Rede Globo que tem buraco na minha rua. Lá a rua é tudo de ouro, os muros de cristal. Lá já está garantida essa bênção. Lá não vai ter choro, lá não vai ter morte. É aqui que eu tenho que mostrar que eu sou vitorioso. É aqui que eu tenho que dizer, ó, o Deus que eu sirvo, ele continua fazendo milagre. Por que ele continua? Porque eu não desisto de pedir. Enquanto você tem o fôlego de vida, há esperança para você ser abençoado. Não desista. E não fique esperando que alguém vai pedir para você. Sabe por quê? Porque é tudo individual. É tudo individual. Você já percebeu que uma igreja,
ela pode ter 10 mil pessoas, mas quantos líderes espirituais ela tem? Um. A nossa igreja tem 3 milhões de membros, mas só tem um homem, que sob a responsabilidade da igreja, está sobre ele, que é o pastor Mário de Oliveira. Ele é o presidente da igreja. No estado de São Paulo tem 1.200.000 membros. Quem que é o responsável? Pastor Toninho. É uma hierarquia que está abaixo do pastor Mário. Então, no reino espiritual, funciona dessa forma. Deus não trabalha de baixo para cima, ele trabalha de cima para baixo. Porque ele está nas alturas. Então, Jesus chega lá, entra naquele lugar e olha aquele homem. E ele faz uma pergunta para o homem. Faz uma pergunta para o homem. Objetiva. E é uma grande verdade. Né? Jesus faz uma pergunta para ele muito objetiva. Né? O que você está fazendo aí? Como ele pergunta para nós todo dia, né? Por que você não está aí? Oh, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, né? Há 38 anos, mas sabe o que acontece? Eu até queria, mas eu não tenho ninguém que me joga lá. Não tenho ninguém quando move as águas que me coloca lá para mim ser abençoado. Agora preste bem atenção numa coisa. Como Jesus tem uma outra forma de agir. Jesus podia ter pegado ele pela mão assim e falado para ele assim, ó, vem aqui comigo. Vamos lá que eu vou te jogar na água. Jesus não falou isso para ele. Jesus deu uma resposta para ele à altura. Diz, pega o teu leito e vai embora. Por que Jesus não jogou ele na água? Você podia me falar? Hã? Vou fazer outra. Por que Jesus não jogou ele na água? Hã? Na água, ele ia acreditar no milagre da água e não em Jesus. Esse é o segredo. Porque muitas vezes você recebe a Santa Ceia e o pastor diz, ó, está aí a sua cura. Deu para entender ou não? E você acha que a cura é só você beber aquilo, não. Você tem que mover a fé e dizer, Senhor, é um símbolo, a cura já aconteceu na minha vida. Então preste bem atenção, se Jesus pega ele para a mão e coloca ele no tanque, ele ia ser curado? Ia. Porque Jesus é a fonte de água, Jesus é a água viva, mas Jesus não fez. Jesus deu uma palavra de comando para ele, como ele dá para nós. Né? Jesus dá uma palavra de comando. Quando Jesus entra numa vida, ele entra para ver mudança, pastor. Ele não entra mais para esperar para mudar, ele entra para fazer transformação. Então nós temos que crer naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo. Jesus lança uma palavra ali, pastor, muito objetiva para ele. Pega o teu leito e... É lógico, tem que perguntar. Porque se Jesus não pergunta para ele, ele ia falar o que para Jesus? Nada. Jesus já sabia que ele queria. Mas Jesus fala o que para ele? Você quer? Você quer ficação? Quero. Eu preciso ficação. Eu estou aqui há 38 anos. Já pensou se Jesus pergunta para Maria, você quer uma casa? Ela dizer, Senhor, lógico que eu quero. Eu estou esperando há 30 e tantos anos. Né? Mas Jesus já sabia que ela queria. Jesus queria ver o tamanho da fé daquele homem. Ele diz, eu quero. Ele diz, então pega o teu leito e vai. Agora, é engraçado que ele sai dali. E uma coisa que me chama muita atenção também, por que Jesus mandou ele levar o leito? Toma tua capa e vai. Quer dizer, presta bem atenção, irmão. Por que ele tinha que levar o leito? Primeiro, porque se ele deixa ali, era capaz de outro querer pegar. Já ele largou mesmo aqui, vai ficar para mim agora. Não é? E outra coisa, ele levou com ele.
Só que tem uma coisa, ele me sai dali, e para onde que ele vai? Hã? Ele foi aonde? No templo. Imagina esse camarada chegando no templo, uma pessoa que todo mundo conhecia ali há 38 anos, ele entra lá e os caras falam, mas o que você está fazendo aqui? Por que você está assim? O que aconteceu com você? Ele diz, olha, eu fui curado. Mas quem te curou? Hoje é sábado. Quem te curou? Ele disse, quem me curou foi Jesus. Ele era o próprio testemunho. E Jesus sai de lá e encontra com ele no templo. E lá Jesus cura ele de uma outra coisa. Jesus cura ele de um pecado que estava dentro dele. Porque ele não se conformava. Quando a gente não tem uma fé absoluta em Deus, a gente guarda coisas do nosso passado que remoem a nossa vida. Chama cura interior, pastor. Eu acho que vocês vão ministrar isso no acampamento. Pessoa que vive aquilo lá, meu pai não me aceitava, minha mãe não me aceitava, ninguém gosta de mim, eu sou infeliz, eu sou isso daí. Isso daí é uma doença que você tem. Essa é uma doença que ela não se demonstra, mas ela fica alojada entre a alma e o espírito. Isso é a pior coisa que tem, irmãos. E aí você acha que você não precisa de ninguém. Não é? Eu estou preparando uma palavra e eu vou pregar. Não só aqui. Se for possível, vou fazer um seminário, onde eu quero falar sobre ansiedade. Sobre essa doença chamada ansiedade. Onde Pedro diz, lançai toda a sua ansiedade embaixo da potente mão do Senhor, para que no momento certo Ele vos exalta. E nós achamos que ansiedade não é nada, não é doença, não é nada. Quando o médico falou para mim, você é ansioso, precisa tomar remédio. Imagina o que eu tive vontade de mandar ele fazer. Aí ele virou para minha mulher e disse, se ele não tomar, tem que levar no psiquiatra. Você sabia que a ansiedade traz tantas consequências para a tua vida? Eu estou preparando. Vou mostrar para você quantas doenças que a ansiedade faz você ter. Quantas coisas acontecem por causa da ansiedade. Chega a ter até chega a entrar em depressão, aquele, como chama o pânico lá? Síndrome do pânico. A pessoa acaba ficando biruto, porque ele é ansioso e não quer admitir. É que nem o alcoólatra. Ele diz o seguinte, pastor, não, eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente. Não existe isso, ou você é ou você não é. Então preste bem atenção, irmãos, como que Jesus trabalha na nossa vida. Nós estamos hoje aqui, há pessoas que estão aqui há 10 anos, há pessoas que estão aqui há 15, há pessoas que se converteram há 30, há pessoas que estão na igreja há mais de 35 anos, e o milagre não chega. Qual que é o desafio nessa noite? Primeiro, eu quero que você seja vitorioso nessa vida. É agora. Nesse momento que você está respirando o ar. Para acontecer isso, eu quero que você movimente a sua fé. Movimentar como? Por ela uma fé ativa. Eu creio que vai acontecer um milagre na minha vida nessa noite. Seja em qualquer área da sua vida. Talvez você não está paralítico. Você não está precisando de uma cura física, mas você está precisando de uma cura no seu interior. Você está precisando de um mover de Deus nas tuas finanças. Você está precisando de um mover de Deus na tua área sentimental. Você está precisando de Deus fazer alguma coisa para você na tua saúde. O que mais? Na tua família. Em algo que você não consegue esquecer. Você já tomou tanto posse daquilo que você admitiu que você não vive sem isso mais. É isso que eu quero que você imagine. Que você não desiste, porque às vezes você está pedindo
pedindo, pedindo, mas você só está pedindo, você não está exercendo a tua fé. Porque, olha, o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele é o Deus do Vamos falar junto? Deus do impossível. Porque o possível não precisa ninguém fazer. Possível você faz. O que é o possível? É correr atrás de quem estava fazendo o projeto. E o impossível? Era comprar. O que era o possível para Maria? Era ir atrás do financiamento. O que era impossível? Ela conseguir. Então Deus entra onde? Aonde é impossível. Porque o possível, Alexandre, você faz. Todos nós fazemos o possível, Fran. Agora eu quero ver você conquistar o impossível. Está entendendo, Orlando? O que é o impossível? O impossível é aquilo que o seu pai testemunhou. Quer dizer, você chegar numa situação de fundo do poço e de repente você vê Deus movendo. Então, sempre vai ter uma luz no fundo do túnel, para que você possa ver onde está a mão de Deus. Eu creio que nessa noite está aqui no nosso meio. Porque o mesmo Jesus que nós estamos pregando hoje, pastor Júnior, a Bíblia diz que é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Você crê nisso? Quantos crê nisso? Então eu te convido a ficar de pé. Fecha os teus olhos por um momento. O que você está esperando de Deus? Há momentos na nossa vida que nós temos que ficar parado, não tirar o nosso olhar de nada e dizer, Senhor, eu estou esperando esse milagre. Eu preciso desse milagre. Eu preciso que o Senhor toque na minha vida, porque eu sei que é impossível para mim, mas não é impossível para o Senhor. Sabe, irmãos, há coisa na nossa vida que muitas vezes nós passamos e achamos que Deus se esquece de nós. Quando eu me aposentei, a pastora também, nós tínhamos vendido um carro por Júnior por 10 conto, e ele pagar como podia. Pagou uma parte, a outra pagou também. Mas pagou. E nós tínhamos 10 mil, e a pastora recebeu uns dinheirinhos de fundo de garantia, coisa de antigamente. E nós falamos assim, vamos dar uma mexidinha nessa casa aqui, porque é feio, a casinha que nós tínhamos na chácara era tão ruinzinha, irmão. Não tinha nem intenção de fazer uma casa lá. E começamos a mexer na casa. Quem já foi lá? É boa a casa, Paulo? Muito boa. Pergunta para mim, como que o senhor fez, pastor? Não sei. Mas não fiquei devendo nada para ninguém. Fui fazendo, quando eu vi, estava pronto. Um dia nós vinha vindo de Américo para cá e eu disse para ela, bem, eu não estou conseguindo entender uma coisa. Como que nós conseguimos? Porque nós tinha 10 conto, mais uns 10 ou 12 que recebemos dessas coisas aí. Ela diz assim, só que nós servimos o dono do ouro e da prata. Demorou, mas está feito. Agora falta algumas coisinhas pequenas, mas agora a gente vai fazendo. Está entendendo? Está entendendo, Orlando? Você é testemunha vivo disso aí, né? Dá para acreditar, Orlando, que Deus é assim? O que Deus tem feito na tua vida? Eu posso falar isso para você, porque eu sei o que Deus tem feito na vida da Alessandra Cucaqui, na vida de, olha, tanta gente aqui que nós temos visto. Como que Deus trabalha, Sônia, maravilhoso. A tua vida, Edivaldo, eu te conheço há tantos anos. Como por não dizer que Deus agiu na tua vida, irmão? Uma pessoa que chegou aqui pagando aluguel numa dureza tremenda, e hoje está lá com a tua casa, e uma casa muito bem confortada, mas é outra coisa. Quando comprou o terreno, o pastor vai lá abençoar. Irmão, quando você faz isso, não tem como Deus não agir. Acredita, irmão, toma posse dessa bênção. Então fecha teus olhos agora. Se você está precisando de um milagre na tua saúde, toma